Queridos, quando Cid me ligou, eu já estava debruçado sobre esse texto, que é Romanos 8, 31 a 39, ele fala muito ao meu coração, para mim. Todos nós temos uns versículos chaves que marcam na nossa vida cristã. E Romanos 8, para mim, sempre foi um farol para mim. E eu estava já meditando e Deus colocou no meu coração para trazer aos amados irmãos essa palavra. E pode colocar aí Romanos 8, 31, né? Do 31 ao 39. A palavra do Senhor diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com em todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e Ele está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Com esta, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Cristo. De Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Irmãos, esse texto, ele é tão rico. Esse texto é aquele que nós temos que nos debruçar todos os dias, entender que Deus está conosco. E quando eu estava meditando sobre isso, Deus me colocou como nós somos forjados por Deus. A forja que Deus fez com Paulo, Paulo queria ir para Roma, Deus disse, não é o momento. Paulo tinha que ser forjado mais ainda, como nós somos forjados. Aí eu fui buscar, para ter entendimento, por que forjar. O que é forjar? O forjar é um ato de aquecer e moldar metais, geralmente são metais, porque é uma das mais difíceis de ser moldado e forjado é o metal. Nós temos que ser forjados por Deus. Paulo, os apóstolos, todos foram forjados por Deus. Um dos capítulos mais encorajadores da Bíblia para mim, como eu disse, é Atos 8, ao qual é o 6º maior livro que Paulo escreveu. Eu fico imaginando o momento ao qual ele estava e como ele estava quando o Espírito Santo trouxe isso para ele, colocou isso no coração dele. Era o momento que ele queria ir para Roma, se dirigir a Roma, e Deus colocou isso no seu coração. E eu falei, como pode? Nós entendemos que estamos passando por tantas dificuldades e não entendemos que nós temos que ser forjados por Deus. Com todas essas promessas que Deus tem nos dado. A exposição da teologia cristã, para mim, retratado em Atos 8. Para mim, é a exposição da teologia cristã. É toda
uma síntese de que estava a passar e Deus deixado para nós como igreja, que Ele não vai me abandonar, Ele não vai te abandonar. Mas para isso, nós temos que ser forjados pelo amor de Cristo. Nós temos que passar por isso, por situações que Paulo passou. O amor de Deus, por isso a igreja deixa de ser perseguida? Não. A igreja é perseguida, vai continuar sendo perseguida até Jesus voltar. Mas Deus deixou para nós exatamente esses, para que nós possamos tomar posse dessa palavra e entender que o amor de Cristo, nada vai nos separar. E quando Paulo estava nesse momento, que ele estava ali tentando entender o que ele ia acontecer com ele em Roma, o amor de Deus tocou no coração dele para ele trazer isso à igreja. Quantas lutas ele passou até esse momento, quanto momento todos nós conhecemos aqui, a conversão de Paulo, como ele foi forjado, como ele foi colocado, e ele, em momentos difíceis, que ele sabia para onde ele tinha que ir, para Roma, ele colocou. Deus colocou isso no seu coração para ele deixar isso para mim e para você. Paulo também foi forjado no caminho de Damasco, início da sua forja. Paulo foi forjado como eu e você estamos sendo forjados. Uns mais, outros menos, um com tantos anos de cristãos, outro menos, mas nós estamos sendo forjados. A minha vida tem que ser forjada de uma forma que eu possa demonstrar o amor de Cristo na minha vida. Paulo concluiu nesse momento de forja, com uma declaração absoluta de confiança no amor de Deus. Quantos nós podemos concluir essa questão? Quanto nós podemos entender que a declaração que eu tenho que fazer a Jesus é todos os dias. Esse título forjado por Deus, se nós olharmos para o ministério de Paulo, é um homem que rompeu barreiras, largou tudo naquilo que ele acreditava, inicialmente, naquele caminho que ele estava indo para Damasco. Ali começou a sua forja. Ali até a sua visão foi tirada. Então, o forjado do Senhor é isso, que nós possamos olhar para esse texto e termos a certeza de que quem pode me forjar e te forjar é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus misericordioso. O Espírito Santo dentro de nós me impulsionou Paulo. Ele impulsiona cada um de vocês a estarmos cada vez mais próximos do Senhor. Paulo, quando escreve essa carta para a igreja de Roma, uma igreja que Paulo tinha muito apreço. Roma, para vocês entenderem, era a capital borbulhante do momento, onde todas as coisas aconteciam. Paulo tinha uma intimidade com aquilo. Paulo conhecia o que estava acontecendo. Paulo quis ir muitas vezes à igreja de Roma? Sim, queria ir muitas vezes à igreja de Roma. Mas não era o momento para Paulo fazer esse encontro com a igreja. Se nós olharmos o que Deus queria, Deus colocou primeiro essa questão para Paulo. Paulo ficou, antes de ir para Roma, ele ficou 3 meses para chegar em Roma. O Espírito Santo dizia, ainda não era a hora, o tempo dele de ir a Roma. Paulo, quando escreveu estas cartas para a igreja de Roma, ele estava, sabe aonde? Na casa de Gálio. Quem era Gálio? Para nós contextualizarmos. Gálio era um homem conhecido por Paulo, porque Paulo o batizou. Era um homem conhecido por ser um homem muito gentil.
era conhecido como um homem que abria a porta da sua casa para as pessoas. Paulo só passou lá 3 meses. Imagina você receber uma pessoa ficar na sua casa 3 meses. Galho fez isso com Paulo. Por que 3 meses? Porque Deus tinha um momento certo para passar o momento que Paulo iria receber do Espírito Santo essas cartas. Onde Paulo estava? Na casa de Galho? Na Grécia. Não é muito feio ali, né? É bastante bonitinho. Mas Paulo estava ali, e o Espírito Santo, creio, em nome de Jesus, que o Espírito Santo estava forjando Paulo para o que ele iria enfrentar em Roma. 3 meses. Era o inverno. Nós sabemos aqui, nós estamos em Portugal, 3 meses de inverno aqui é muito frio. E na Grécia é muito frio. Paulo ficou lá 3 meses até o inverno passar? Não. Eu creio que Paulo ficou ali 3 meses, esperando o Espírito Santo o forjar para tudo aquilo que ele iria enfrentar. Então, meus queridos, 3 meses ele ficou. Mais ou menos, para vocês se localizarem. Passou o inverno. O Espírito Santo ministrou. Paulo escreveu as cartas. Acabou e vamos agora embora. Paulo fez 3 viagens missionárias. E a última foi para Roma. Paulo começa a escrever a carta aos romanos, endereçada à igreja de Roma, como é que estava a igreja de Roma naquele momento? Os judeus convertidos estavam tendo problemas com quem? Com os gentios. Estava uma briga, estava uma disseção, estava um querendo tomar posse da direção, outros queriam introduzir na igreja velhos costumes. Então, a igreja de Roma estava um caos. Foi o momento que o Espírito Santo, foi o momento que Deus decidiu para que Paulo escrevesse essas cartas e fosse para Roma. Humanamente pensando, nós sabemos que Paulo chegou em Roma livre. Mas não sabia, eu creio que o Espírito Santo revelou para ele, você vai passar por situações. Por isso que ele ficou esses 3 meses sendo forjado, sendo preparado por Deus para passar. Que diremos? Deus é por nós, quem será contra nós? Humanamente pensando, ele sabia como é que estava a igreja de Roma, ele sabia o que Roma ia fazer com ele. Era um julgamento. Mas Deus o forjou. Esses 3 meses que ele ficou na casa de Galho, no inverno, para tudo aquilo que vinha, que ele iria enfrentar. Eu e você, nós não temos condição de passar por isso se Deus não estiver conosco, se o Espírito Santo não tiver nos trabalhado. A igreja estava um caos quando Paulo mandou essas cartas. Essa carta de Paulo aos Romanos é uma carta para mim, no meu ver, na minha visão, uma carta estrutural para a igreja de Roma. A igreja de Roma estava sem pilares. A igreja de Roma queria trazer novamente a execução de animais. Os gentios queriam introduzir dentro da igreja de Roma. E Paulo escreve essas cartas à igreja de Roma. Paulo dá essa estrutura para a igreja. É um alicerce, é uma forma de dizer que venham as perseguições, mas Deus está comigo. Para contextualizar, a igreja está sendo perseguida em Roma. Era a visão que o Espírito Santo deu para Paulo da igreja de Roma, que tanto ele gostava. A igreja estava em caos.
Um momento havia escassez de madeira, para que os irmãos entendam. Em Roma, nesse momento que Paulo estava entrando para Roma, havia escassez de madeira. Sabe por quê, meus irmãos, que havia escassez de madeira? Guarda. Por excesso de crucificação dos cristãos. Tanto era que tiravam os corpos e já ficavam as cruzes. Para vocês entenderem o momento político que Roma estava vivendo com a igreja. Paulo ficou 3 meses lá, o Espírito Santo ministrando. Tantas crucificações, tantas perseguições. Só para tirar um adendo do texto um pouco. E essa semana eu li, no Brasil, fecharam 2 igrejas, o louvor está muito alto, no Ceará. Fecharam uma Assembleia de Deus, porque estavam louvando a lei do silêncio. Foram lá, tiraram o pastor da igreja e levaram para a delegacia. Perseguição. Melhor do que nós para falarmos da perseguição que nós passamos por aqui. É perseguição, sim, é perseguição. Mas desde quando a igreja de Roma é perseguida, nós somos e vamos continuar sendo, mas não somos mais do que vencedores, porque Deus nos deu isso. Paulo escreveu isso. Paulo colocou esses alicerces na igreja de Roma para que nós possamos também tomar posse como igreja, para entender que a perseguição vai existir, mas nós somos mais do que vencedores. Nós estamos sendo como igreja também forjados. Porque a igreja de Roma teve problemas e a nossa igreja em Abravês não vai ter, ou a outra não vai ter, todos nós como igreja vamos ter perseguições. E o Brasil está tendo. Os outros países estão tendo. Demos graças para o país ao qual a gente ainda pode estar com a porta entreaberta. E muitas vezes a nossa preocupação é que o som também passe dessas portas. Perseguições. Mas a força de Deus em cada um de nós, o Espírito Santo em cada um de nós, nos dá a certeza que nós somos mais que vencedores escolhidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Nós podemos falar livremente de Deus? Podemos. E falamos muito pouco. Nós não exercemos o nosso direito de falar de Deus, tanto quanto nos dá o direito de poder falar. Tem localidades que não se pode falar de Deus e falam. Muitas das vezes nós temos essa possibilidade, como aqui em Portugal, de falar do Senhor, de falar para o vizinho da porta, de falar para o meu colega, de falar para quem quer que seja, que a gente tem a oportunidade e a gente não fala, porque a gente não vai ter sanções contra nós, do Estado contra nós. Mas nós não somos capazes de falar tanto quanto Cristo merece da palavra do Senhor. Roma estava passando por isso. Paulo, quando foi para lá, ele sabia disso. Mesmo assim, ele deixou essas cartas para a igreja de Roma, para que eles pudessem se alicerçar e se colocarem diante de Deus e dizer: nós somos a igreja do Senhor. Imagine, irmãos, quando Paulo entregou essas cartas à igreja de Roma, o quebrantamento que deve ter havido naquela igreja. O choro, o lamento que deve ter havido. A certeza de que eles estavam enveredando para caminhos que desagradavam ao Senhor. Pergunta hoje, meu irmão, e eu me pergunto sempre isso para mim: como é que está a minha forja diante do Senhor? Porque para Deus me forjar, eu tenho que me colocar à vontade do Senhor. Para Deus me forjar, eu tenho que estar submisso à palavra do Senhor. Para a igreja de Roma receber essas cartas, tinham homens ali submissos à palavra do Senhor.
Como está a sua forja? Como está a sua vontade? Como está a sua possibilidade de entender que a palavra de Deus é a única que nos transforma? Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador, aquele que venceu a morte, amém? Irmãos, hoje é como está a minha vida, hoje é como está meu alicerce diante de Deus. Eu passei por algumas situações, cada um de nós passamos por... mas eu também passei, todo mundo passa. E vai continuar a passar. É o amor de Cristo. É Deus nosso Senhor Salvador. Deus nos dá muitos livramentos, amém? Quem aqui nunca teve livramentos do Senhor aqui? Todos nós. Todos nós. Quem não está aqui por não ser a graça e unicamente... estritamente pela graça de Deus. Quem não, é Deus. Não é esse pastor. É Deus. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitas coisas boas aconteceram, sim ou não? Se nós pudermos aqui ressaltar, aqueles que são pais e mães, vão ressaltar seriamente o nascimento dos filhos, ou outras coisas, e assim vai. Mas eu só me lembro das coisas boas, e as coisas más são para me forjar como cristão. É para me forjar como ser. É para mim entender que eu sou escolhido pelo amor de Cristo. Deus, queridos, quando Ele permite a você passar pelo deserto, Ele está te forjando. Deus, quando permite algumas coisas que você não concorda, é porque Ele está te forjando, Ele está te ensinando, Ele está te mostrando, Ele está trabalhando com você. E só quem trata, e só quem forja é quem ama. E nosso Deus nos ama. Nosso Cristo Jesus, que morreu por nós lá na cruz, foi por amor a mim e a você. E Paulo, quando escreveu isso, ele estava nesse momento de entendimento que Cristo era o Salvador. E o Espírito Santo deu a ele essas cartas. Quando chegou essas cartas em Roma, encontrou aquela igreja que vocês conhecem o contexto, toda homens querendo trazer coisas antigas, mulheres que não podiam frequentar, se afastando da igreja primitiva. Mas Deus forjou Paulo para levar essas cartas. Nessa manhã, não tenha medo de pedir que Deus lhe molde, que Deus lhe transforme, que Deus tire tudo aquilo que tem dentro de você, que evite ser forjado como Paulo foi. Que permita você ser transformado pelo Espírito Santo. Se você precisar, como Paulo ficou lá, hospedado 3 meses, na casa do amigo dele, vá para a casa do pastor Cid, fique lá 3 meses, para ser forjado. Irmãos, é disponibilidade. É eu me colocar assim, eu quero ser forjado. Vocês já viram uma forja? Já, viu? Sabe o que é uma forja? Já expliquei forja. Já viram forjar uma faca, uma adaga, de um pedacinho de metal que não tem forma nenhuma? É isso que o Espírito Santo faz comigo, faz contigo. É isso que Deus nos transforma em pessoas que sem forma, mas com tanto amor que Ele tem por mim e por você, que nós tomamos essa forma. Uns mais abençoados do que outros, né? Eu sou mais bonito do que o cisne, e assim vai. Mas é isso que Deus faz. É isso que é a forja. Então a gente quer. Vocês estão, a gente quer. Né? Eu fico olhando às vezes aquele Brad Pitt, falei, pô, Senhor, uns com tantos, outros sem nada. Mas é assim. Deus me forjou. Deus está me forjando ainda. Eu ainda sou sem forma.
que quando acabar essa fome, quando acabar essa forja, eu creio que nós já estaremos ao lado do Pai Eterno. Não temos nada, não somos nada. Volta ao 38, Caio, por favor. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, 39, nem a altura, nem profundidade, nem ninguém, em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus. Nós estudamos aqui hoje de manhã sobre Paulo fazendo a travessia. O barco estava como? Estava navegando em mar de brigadeiro, ou seja, em mar tranquilo. Não, como é que estava o barco? O que Paulo falou? Ninguém vai morrer porque o Espírito Santo se revelou a ele. Então, toma posse disso. Nem a profundidade, nem a altura, nem nada, nem ninguém vai me afastar do amor de Cristo. Então não olhe para aquilo que está ruim, porque quando você olhar para aquilo que está ruim, pensa assim, o Senhor está me forjando, porque Ele me ama. Todos nós vamos passar por isso. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso Deus na sua santa Trindade. Amados, Deus não te perde nem me perde de vista. Nós é que perdemos Deus de vista. Eu que me afasto de Deus por uma questão espontânea minha. Ele não. Nem altura, nem profundidade. E nem ninguém. Muitas das vezes o irmão assim, mas eu estou assim porque a minha mulher fez isso, eu vou deixar de ir à igreja. Meu marido fez isso, eu vou parar de ler a palavra de Deus. Não. É individual. Está passando tribulação? Lembre disso. Nem nada, nem ninguém vai te separar do amor de Cristo. Nós temos que entender que a igreja de Roma estava em ebulição. Roma era a capital de tudo que acontecia. Paulo escreveu isso. Paulo estava num momento que ele ia ser o quê? Julgado em Roma. Eu vou confessar, quando eu li isso, eu falei, Senhor, eu acho que eu vou por aqui. Roma é para lá, eu vou para cá. E Paulo fez isso? Não. Não. Eu imagino esses 3 meses, ele lá, vou perguntar ao pastor, o inverno na Grécia como é que é? É igual aqui em Portugal? Olha aí, piorou. Imagina, 3 meses na casa do amigo, de boleia, e no inverno. Quantas coisas passaram na cabeça do Paulo, né? Mas Deus estava fazendo o que com ele? Eu acredito que ele deve ter tido tanta intimidade que ele se aqueceu até do inverno. Ele sabia o que ia acontecer. Deus sabe o que vai acontecer com cada um de nós, sim ou não? Claro que sabe. Ele conhece o meu levantar e o meu deitar. Então, entenda, coloque na mão do Senhor. A sua forja é um plano de Deus. A forja para a igreja, a comunidade cristã Fortalece é uma forja de Deus. Nada aqui vai acontecer se não for da vontade de Deus. Porque está ali, nem altura, nem profundidade. Vai me separar do amor de Cristo. Enquanto essa igreja tiver essa visão missionária, essa visão de pregar o Evangelho, essa visão de pregar a palavra do Senhor, nada vai nos separar do amor de Cristo. Recebe essa palavra nessa manhã, meu irmão. Nós somos mais que vencedores. Eu, quando comecei a ler, nós somos mais que vencedores. O que eu fiz para merecer isso? O que eu poderia fazer para merecer isso? Nada. Porque nós não somos merecedores. Nós somos pecadores. Mas Cristo, quando verteu o seu cruz,
seu sangue lá na cruz do Calvário. Nos deu pela graça e de graça. Porque nós não somos merecedores. Mas nós somos vencedores. E eu não entendo muitas das vezes as coisas que acontecem comigo. Não entendo. Não é para entender. Se fosse entender, você humanamente não gostaria do que serem os planos de Deus na sua vida às vezes. Mas quando eu começo a ver que ele usou Paulo para me dar esse ensinamento de forja, eu fico imaginando quem sou eu para buscar desculpa na minha caminhada. Eu não sei como está a sua vida nessa manhã. Não sei como é que está o seu coração nessa manhã. Não sei como é que está a sua intimidade com Deus. Mas o que eu peço, em nome de Jesus, se coloque diante do Senhor para ser forjado por Ele, como Paulo foi. Quantas coisas foram agregadas na vida dele? Deus, na sua plenitude, Ele entende na vida de cada um de nós e sabe cada um de nós precisa, sim ou não? Ele vai te dar na hora necessária, é a hora que você estiver apto a receber. Queridos, nesta manhã eu quero declarar em nome de Jesus que não há um dia mau, não há uma adversidade, não há nada que vai me separar do amor de Cristo. Eu sou casado há 43 anos. Eu acho que eu já tenho até o galardão garantido no céu, não é não, Cisne? Nós, né? 43 anos. Amanhã depois, minha esposa fala assim para mim assim, ó, vamos, ou você fica na igreja, ou nós vamos para outro lugar. Eu fico na igreja. É simples, uma escolha individual minha. Deus está me forjando, dando esse problema? Sim, está me forjando nesse problema. Mas nós vamos passar cantando e louvando o nome do Senhor. São essas situações que Deus coloca na minha vida e na tua vida. Tem um louvor assim, passando e cantando, louvando o nome do Senhor. Sim ou não? Tem. Amado, adversidades vão existir sempre. Mas a adversidade que Paulo teve, ele levar a carta e dizer assim, ó, está aqui o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Um alicerce para que a igreja possa ultrapassar as adversidades. E você tem aqui a carta que Paulo escreveu. Bota no 31, bota no início, por favor. Você só atende bem ao Cisne. Para mim, eu tenho que estar toda hora. Fazer o quê, né? E daí eu chego lá. Brincadeira, Caio. Que diremos nós, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, se Deus é por nós, então qual é o problema? Qual é o problema de você entender isso na sua vida cristã? Qual é o seu problema em entender que quando Deus está te levando para situações adversas do que você acha que merece, é que Ele está fazendo o quê? Ele está ali forjando e transformando do bruto a uma coisa singela, da uma coisa sem forma, por uma criação de Deus e divina e maravilhosa. Até hoje, a ciência, por mais avançada que esteja, ela conseguiu copiar um DNA? Não. Conseguiu andar 5%. Até hoje, criam-se robôs, criam-se computadores, não se pode criar uma vida orgânica como o ser humano, não tem como. É uma criação divina, é uma criação de Deus. Você é uma criação singular, não é plural. Só tem um Osmo, só tem uma Rosane, só tem um Caio.
Não tem duas Rosane no mundo. Para vocês entenderem, o telemóvel, o seu número aqui em Portugal é 1, não é um? Os números são os mesmos em qualquer lugar do mundo. Eles só mudam prefixos. Porque a combinação não daria. Você imagina quantos milhões de seres humanos nós somos? Cada um de nós é singular. Você foi uma criação feita com amor. Você foi uma criação feita porque é exclusividade de Deus. Então, aquele que me cria e que te criou, ele está me forjando, amém, porque eu preciso evoluir. Eu preciso ser melhor todos os dias. Eu preciso ler a palavra do Senhor constantemente. Eu preciso tomar posse disso todos os dias. Quem será contra mim? Ninguém. As potestades se levantam, o maligno se levanta, mas ninguém toca a mão em mim. Só Deus pode colocar a mão em mim e permitir que alguém coloque. E se Ele permitir, é para que eu seja melhorado, para que eu seja forjado, para que eu possa passar cantando e louvando o nome do Senhor. Vocês acham que pastor não tem problema? Acham? Quem acha aí? Eu também, Cílio. Eu e Cílio só, né? Vocês acham que o pastor está tudo certo? Irmãos, fomos escolhidos? Até quando? Nós não sabemos. Mas até quando Deus quiser, eu vou estar aqui. Isso para o Sidney também. Sabe por quê? Porque Ele é comigo. Nada pode se levantar contra nós se não for a permissão dele. Entenda isso na sua vida cristã. Busque mais ao Senhor. Tenha mais compromisso. Eu tenho que ter mais compromisso. Estou falando por mim. Eu tenho que ter mais compromisso com a palavra do Senhor. Eu tenho que buscar mais. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que buscar isso cada vez mais. Eu tenho que ter esse apetite da palavra de Deus, eu tenho que ter essa vontade da palavra de Deus, porque Ele é o meu Criador, Ele me conhece, nem eu mesmo me conheço. Eu posso me transformar num assassino atravessando essa porta 5 segundos, porque eu não me conheço. Mas Deus me conhece. Deus tem dentro de mim aqui o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Então eu tenho que alimentar isso. Paulo fez isso durante quanto tempo para escrever as cartas? 3 meses. Às vezes eu não quero colocar 30 minutos para ler a palavra de Deus. Às vezes eu não quero colocar 30 minutos para ler a palavra. Eu não quero colocar 30 minutos para orar. Como pode eu ter com falta de compromisso? A igreja de Roma não podiam nem mais, estavam buscando, faltando madeira para crucificação. Nós podemos falar do amor de Cristo, passar dessas portas, falar da criação, falar o quanto nós somos amados por um Pai que nos fez e nos conhece desde o útero da nossa mãe. Um Pai tão carinhoso que separou minha esposa no útero da mãe dela. Um Pai carinhoso que me deu meus filhos. Um Pai carinhoso que mantém a minha família. Um Pai carinhoso que pela sua misericórdia me mantém em pé. Em todos os pecados e erros que eu tenho. Então, como é que eu não vou dedicar mais e mais um momento que eu possa ler a palavra de Deus, que eu possa poder orar e quebrantar meu coração? Eu quero ser moldado por Deus. Eu quero ser transformado por Deus. Eu tenho um caminho muito longo ainda a perseguir. Eu tenho um caminho muito grande ainda a passar. Eu tenho muito deserto para passar. Eu tenho muito ser moldado por Deus até a sua volta. Amém? Queridos, que nessa manhã
Deus coloque em nossos corações que nós possamos entender que a nossa transformação cristã vem através da leitura e da oração. Amém? Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe cada um de nós nessa manhã.